Olá, então mais uma vez vamos falar de astrologia psicológica, mas hoje eu vou falar da produtividade das consultas. Eu já dei muitas consultas e fico sempre preocupado que o meu trabalho não seja completamente absorvido por aqueles que vêm à consulta. Porque como é uma consulta só, aonde eu entrego o texto que vai servir de ferramenta de autoterapia, eu não tenho contato mais, na maioria das vezes, com as pessoas e não sei se elas estão lendo o texto e seguindo a regra, que é lendo o texto, entende quem é o ego a subjugar, consegue lembrar da consulta, porque a consulta é a base do texto, e isso favorece, então, que o consulente venha a parar de repetir seus enganos, que ora é pânico, ora é esquizofrenia, ora é ansiedade, ora é depressão, ora é vício, ora é um bando de outras coisas. Borderline, bipolaridade, problemas emocionais, tudo isso a gente aborda na consulta e deixa claro que são gostos do ego do corpo, a qual a alma foi colocada na intenção de ter que evoluir com esses percalços. O ego do corpo são as dificuldades que a alma terá que administrar com o seu discernimento. Mas como o ego é muito forte, dono do cérebro, o cérebro tem lá os seus mecanismos de se repetir e não querer ser diferente do que foi programado para ser. O mapa programa os gostos e manias do cérebro em se repetir. É dito, não sou eu, não conheço detalhes, que embora o cérebro seja em massa 2% do corpo, ele usa 20% da energia do corpo. Então ele vai guardar o que não interessa a ele? Não. Ele vai fazer o que ele não foi criado para repetir? Ele vai ter o gosto de jogar fora, porque ele quer se equilibrar naquilo que ele foi montado para ser. Sabe, o bacuri, quando nasce, sai da barriga da mãe, ele é uma coisinha. No dia seguinte, ele ganhou forma. Sabe? Meus filhos, tive vários. Na hora que saía, era uma coisa. No dia seguinte, o rosto estava formado. O cérebro é a mesma coisa, é de acordo com o mapa. Saiu, é aquele bacuri que estava na barriga da mãe. No momento seguinte, ele começa a organizar traços na mão, silhueta, fisionomia, tamanho de dedo. Tudo isso é por conta do mapa e o cérebro também. Bom, então vamos lá. Vamos tentar entrar. Fiz várias anotações aqui em ordem, é difícil acompanhar a ordem, acabo sempre me perdendo. Mas vamos lá. Vamos nós. Veja só. A vida do corpo morre. A vida do corpo não tem valor. O corpo tem a própria personalidade que é dada pelo mapa, que é regida pelo tal do ego. O ego manda e comanda tudo o que é do cérebro. Aonde está a alma? Na consciência. Tenho vídeos que mostram que a consciência continua após vida, uma vida atrás da outra, a consciência sempre está presente. E mais, é provado que essa tal de consciência da alma não faz parte do cérebro. Sabe? Existem técnicas, sei lá como, mas pessoas importantes já ditaram essa regra. Então, a consciência que continua viva é da alma e o cérebro feito pelo mapa é feito para se repetir. Então, vamos nós. No cérebro, eu tenho 2 hormônios, não sou entendido nisso, vou falar
en passant, mas é simples de se entender. Tem dois hormônios muito importantes para o gosto de se modificar. Um é a tal da dopamina, que cria a motivação. Então você tem motivação por um prazer. Você cria o caminho de chegar lá e encontrar a facilidade para alcançar o seu objetivo. Ficou com sede, a dopamina cria vontade de levantar para beber a água e resolver. O fumante viciado no cigarro ficou com gosto, a dopamina te faz levantar para acender o cigarro. Então tem os vícios positivos, os vícios negativos, não interessa. A dopamina é a motivação. Se você sai da consulta com a motivação de não dar mais valor para os seus transtornos, de não dar mais valor para as suas... não dar mais valor. Isso não quer dizer que vá parar de existir. Por quê? Porque o mapa é latente, não vai parar de existir. A diferença depois da consulta é você dar valor ou não. Se você fica com medo e se apavora, você deu valor. Se você fica com medo e ri do medo, o medo perdeu valor, você está rindo dele. Eu tinha um primo que a gente foi num filme de terror, cada susto que ele levava, ele dava uma risada. Primeira risada só ele riu, a segunda eu ri com ele, a terceira fila riu. No final o cinema inteiro estava dando gargalhada. Por quê? Porque rir do transtorno subjuga o ego, que quer se martirizar com aquela besteira. A partir do momento que você subjuga ele, ele perde valor. Então, meu trabalho é fazer com que vocês percam valor depois da consulta. Mas depois da consulta, essa tal de dopamina, para continuar esse gosto de parar de dar valor, tem um outro hormônio que vem a me estragar meu trabalho todo, que é um nome esquisitinho, noradrenalina, que te faz desistir. Sabe? Tudo que o cérebro chega à conclusão que não é dele, não é para ele, não é produtivo para os gostos dele, ele cria esse noradrenalina para te fazer desistir. Então, força de vontade, eu estou com força de vontade, nunca mais vou comer, vou emagrecer. Chega um hambúrguer pela frente, cansou, a força de vontade acabou. Você cansou. Então, quando você sai da consulta, você tem que sair da consulta lembrando que você precisa favorecer, fortalecer, exercitar a tal da dopamina. Porque, do contrário, essa noradrenalina vem para esculhambar e voltar ao seu normal. Qual é o normal? É o ego se martirizar com os traumas que o mapa lhe deu para ele reclamar e te jogar para o inferno. Bom, seguindo o texto, então, eu tenho aqui. Entenda bem, essa história de exercitar a dopamina. É dito e comprovado que esses atletas de alto impacto, todos eles que são taxados como gananciosos, porque só querem saber do dinheiro, já ganharam um monte, pode desistir e morar na praia. Mas não. Eles não querem correr o risco de voltar à dificuldade que tinha. Então, isso favorece. O medo de voltar às dificuldades do passado favorece a eles chegar ainda melhor no futuro próximo. E com isso,
eles estragam o corpo, eles estragam a saúde, estragam isso, estragam aquilo, por conta de medalhas que ele precisa, de prêmios que ele precisa ganhar para continuar evoluindo. Se eu ganho 1 milhão, eu vou para a praia, eu vou para beber cerveja o resto da vida. Mas esses caras que já passaram por uma dificuldade e não pensam na possibilidade de perder, usam desse medo para exercitar a dopamina. Então, é necessário criar mecanismos próprios de cada um para exercitar essa tal de dopamina. Veja só, fazer a relação da criança com o adulto. A criança, quando começa, por quê? Mas por que isso? Mas por que aquilo? Mas por que isso? É a dopamina da curiosidade. Ela quer aprender, ela não quer deixar de entender. A pessoa chega e fala, a situação morreu. Ela fala, morreu? Foi para o cemitério? Morreu de quê? Morreu? Foi atropelado? Não, ela quer saber detalhes. O adulto não tem essa dopamina da curiosidade e aceita qualquer meio termo como verdade plena. Então, o adulto é preparado para desistir da curiosidade. E essa curiosidade é que tem como fazer você exercitar a tal da dopamina. Então, para fechar o assunto, eu ouvi uma historinha muito interessante de um sujeito mais do que valoroso, que num discurso lá de uma tese de mestrado, ele criou a seguinte situação de linguagem, ou de visão, uma imagem de linguagem. Então, vamos lá. Daqui vem 2 peixinhos e daqui vem um. Os 2 peixinhos vêm nadando, e esse daqui chega e fala assim, e aí, tudo bem? Como é que está a água? Os 2 olham para ele, assim, esse louco, tudo bem, passaram adiante. No que passaram adiante, um peixinho vira para o outro e fala assim, mas que negócio é esse de água? A água em volta do peixe são as consequências, manias, vontades do seu ego. Se você não se perguntar diariamente, e aí, como é que está a água? Você vai repetir um transtorno, você vai repetir uma mania, você vai repetir uma intriga, você vai repetir uma negatividade emocional do ego, sentimental. Você vai repetir. Por quê? Porque o ego quer. Então você tem que perguntar, e aí, como é que está a água hoje? Tem que se prevenir, tem que ele chegar lá no meu horóscopo e fazer o que o céu está criando de sujeira na minha água hoje, que influência ele está criando para eu me destrambelhar. Cadê o meu texto que Lipiani fez para me lembrar das consequências das vontades do meu ego para eu não deixar repetir? E aí, como é que está a sua água? Se você não se perguntar diariamente, a consulta pode perder valor. Vocês que chegaram à consulta, vocês que ainda não chegaram à consulta, é claro que eu explico, a personalidade não é uma laranja. São vários gomos, dos quais você tem, sabendo quem são eles, a hora de utilizar. Não existem virtudes e defeitos. Existem situações onde você usa da forma errada, na situação errada, vira um erro. Então, uma virtude feita na hora errada é um defeito. Um defeito feito na hora certa é o acerto. Então, quando você vê os gomos da laranja para entender o que usar em cada momento, resolveu o seu problema. Quando você entende que suas mágoas, que você traz da família, do cônjuge, dos filhos, do isso, é motivo da diferença de mapa, que não foi eles que criaram essa intenção de te magoar, a mágoa perde valor.
Então, você lendo o texto e lembrando dos detalhes da consulta, você deixa de dar valor. O pessoal que tem muita água adora se remoer com as mágoas. Mesmo esses vão lembrar da consulta para quê? Para parar de se remoer com as mágoas. Porque a vocês que têm muita água, isso é natural. Uma natureza que vai te levar para o inferno, vai te levar para o umbral. Porque se você quiser revidar a mágoa, errou. Mas se você lembrar do texto e não der valor, você não revidou a alma, não revidou a mágoa, evoluiu. Você que tem um ego que não aceita o cônjuge, porque ele é de um ego diferente. Se você deixar o teu ego brigar com o ego dele, vai comer quem depois disso? Vai ter que prazer depois disso, se é o prazer que faz atorar as diferenças, que é o prazer que faz alimentar o interesse do sentimento, sabe? Não é prazer, desculpa o termo que eu usei, não é prazer só sexual, é prazer da companhia. O maior problema é a solidão. Tirando os virginianos que às vezes gostam de viver com os cachorros, com os gatos, com os bichos, porque os homens, as pessoas são muito bagunceiras, a maioria não quer a solidão. Então, quando você encontra o seu par, você tem que tratar ele como amantes. O amante é aquele que você encontra numa hora que não vai falar de problema, de boleto, de dificuldade, não. Você vai lá para ter prazer. Então, se você encontra um amor, trate-a como amante, todos os dias. Não deixe o seu ego brigar. Se você lê lá no texto que eu falei que a personalidade, o conjunto da personalidade do teu mapa cria gostos de brigar com... Pô, se silencia. Se vê lá que o meu horóscopo diz que nesse dia você vai querer brigar de amor, pô, silencia. Só beija a boca. Em vez de abrir a boca para brigar, abrir a boca para beijar. Sabe, é escolhas. Tem que criar a dopamina para ter motivações positivas. Como é que você faz a dopamina ser eterna? Exercitando ela, percebendo cada detalhe de melhora como aplausos. Não pode esquecer das melhoras. A coisa anda. Então, acordou, escovou o dente, bate no espelho como se estivesse batendo na mão de alguém, bate no espelho e fala assim, e aí, compadre, vamos na boa, como é que está a água hoje? Se preocupe com o início do seu dia. No início do seu dia, lembre das cagadas do teu ego. Para quê? Para exercitar a dopamina a combater esses martírios idiotas que o ego gosta de repetir. Então, vamos lá. O resumo da ópera. 1. O cérebro é do ego. 2. A consciência é da alma. O cérebro do ego foi feito pelo mapa para pôr a sua alma à prova. A sua alma tem duas escolhas. Ou se faz de morte e vai para um umbral, ou acorda, usa o discernimento e evolui. O que a alma tem que fazer? Fazer com que o cérebro do ego não crie a noradrenalina para desistir de melhorar. E tem que fazer por onde exercitar a tal da dopamina. De que forma? Como é que está a tua água hoje, ô peixe? O peixe é o ego, que está na boa, está se sentindo à vontade, está no piloto automático. Ele está repetindo, está no piloto automático.
Só na dificuldade é que você acorda, desliga o piloto automático e vai guiar o avião. Não, guia o avião o tempo inteiro. Como é que está a tua água? Do contrário, a coisa não funciona. A noradrenalina faz você desistir de tentar comandar a personalidade. Bom, eu dei uma volta no mundo, acho que eu consegui me explicar. Ok? Gostou? Dá o like, contra-argumenta, comenta, compartilha, aquela história toda. Ok? Abraço.